Justamente só para vocês. Mas ninguém acredita nisso. A mentalidade é outra, viu? Sim. E teu amigo fez um filme, queria que você trabalhasse um pouquinho. Falei, você vai ter prejuízo, não vai ter... Ninguém acredita. O problema do cinema hoje... O Onésimo era bem novo, né? Era novo, ele era radialista. E ele fez... Tinha uma moça aqui muito inteligente, apaixonada pelo teatro, pelo cinema. Já faleceu. Depois eu lembro o nome dela. É uma menina extraordinária. Ninguém fala dela na história, viu? E adaptaram o filme Paralelos Trágicos em novela. Foi a primeira novela feita no estado de Mato Grosso com o pessoal daqui. Paralelos Trágicos em novela, viu? Isso está onde? Esse aí estava na PR7. Ah, na PR7. PR7. Que é a rádio. Era na rua. Esse Luiz Landes trabalhou nela. Uma radionovela? Paralelos Trágicos. Mas rádio? É? E Com música, com som. Baseado tudo no livro do Bernardo. Baseado no livro. E o roteiro do filme, você tem? Não tenho. Escrito e... Eu o livro, a gente consegue achar esse livro? Eu tinha há pouco tempo, até meu volume que estava aqui levaram, viu? Tinha vontade disso. O problema é sério. Eu queria te dar todos os livros do Bernardo, tem 7 ou 8 livros. Se um dia tiverem... A Fundação de Cultura, será que não tem essas bibliotecas estaduais? Você acha que poderia ter o livro Paralelos Trágicos? Pode. Alguém poderia ter, por exemplo, uma professora Idara, Duncan? Eu não sei, mas eu não saio quase para a rua, né? Acho que não. Mas eu vou... Todo o material que eu tiver à disposição, vou te dar. Então, Paralelos Trágicos foi feito novela dele também, por essa menina. Vargas, o sobrenome era Vargas. Ela era de rádio. Radialista lá, trabalhou com Luiz Landes. Que morreu, ela morreu, né? Morreu há pouco tempo, há uns 2, 3 anos. Mas já morreu. Ela deu uma entrevista uma vez. Ela já morreu com que idade? Mais de 60. Mais. Eu já sei quem é. Ela é uma pessoa extraordinária, uma capacidade para a rádio. Eu acho que não tinha ninguém para competir com ela em rádio com ela, viu? Acho que aquele livro... Meu pai escreveu um livro, A História do Rádio. Seu pai, o Bernardo, meu irmão, elogia tanto. Elogia tanto. Ele diz, esse homem, um dos maiores, as pessoas mais sérias que tem aqui no Estado. Que, infelizmente, seriedade, honestidade é pouca, né? Se honestidade e seriedade desse dinheiro, né? A gente estava rico. Se seriedade e honestidade desse Veja bem, você olha os filmes, por exemplo, de um diretor italiano, Bang Bang. Era uma vez no Oeste, o bom, o mal, o feio, por um punhado de dólares. Todos eles deram de 200 milhões de dólares. Existem 3 campos: produção, distribuição e exibição. Eu podia produzir o filme, só que não tenho distribuidora. Quem que mandava na exibição? A Piduti tinha 700 cinemas, 200 próprias e 500 alugadas. Sim. Então ela tinha força. Você, para exibir o filme para eles, você tem que vender. O que você fez essa? Era filme de arte, era filme popular, era tema que todo mundo queria falar, mas não tinha coragem de falar. Que tema era esse? Tema é o contraste. É a discriminação que nasceu há muitos anos e não tem cura. O poder do Estado é descomunal com o cidadão. Esse poder descomunal intimida o cidadão. O Estado democrático, nós devemos um pouco do nosso aprendizado a meu pai Elias Lado. Meu pai foi fundador e construtor
dessa maior catedral da Igreja Siriana Ortodoxa do mundo, aqui em Campo Grande. Quando ele quis fazer, ele disse, me acompanha, vou reunir uns 7, 8 pessoas, vou conversar com elas. Conversou, colocou o nome delas em sociedade, fazer uma sociedade democrática. Só que quando ele saiu, acabou. Ele disse para mim assim, isso aí, a abelha produz mel, mas marimbondo, isso vai te ferroar. Vamos lá ensinar eles. Me pegou, me levou no Banco Agropecuário. Nós temos o Hotel Semiramis na 14. Aí quando chegamos no Banco Agropecuário, hoje onde é a Caixa Econômica, na Rio Branco, logo da 14, uns 50 metros, subimos lá, estava lá o senhor Facchini, já faleceu. Era diretor e fundador do banco. O senhor Facchini quer os 600 mil para 3 meses. Mas o senhor Elias quer tanto dinheiro para quê? Falou, eu vou comprar um terreno para fazer uma igreja. O senhor vai fazer uma igreja? Falei, eu vou. Mas para quê, senhor Elias? Falou, porque nós precisamos fazer igreja. Mas a igreja, o começo. Depois vai uma construção de orfanato, acompanhado de pessoas necessitadas. O dinheiro de caridade da igreja não é para pastor, não é para padre. O dinheiro de caridade da igreja, ele vai em benefício, conforme a Bíblia, para o órfão e a viúva. Não para pastor comprar propriedades, nem para padre enriquecer comprando propriedades, vendendo batismo, casamento, velório, etc. Ele falava, todo batismo pago não é cristão. Todo casamento pago não é cristão. Você pode doar para a igreja, é uma coisa, mas cobrar uma taxa não é cristão. Então, inválido perante Deus. Aí, ele falou, mas quem vai garantir, senhor Elias? Falou, eu assino, meu filho endossa. Ou meu filho endossa, ou meu filho assina, eu endosso. Eu, tá bem. O senhor vai conseguir pagar? Falou, vou ainda comprar outro terreno. Comprou ao lado. Pegou, assinou e levou. Quando foi convidar o general Moacir para assistir o lançamento da Pedra Fundamental, o general disse, eu sou espírita, então o senhor acredita em Espírito de Deus? Falou, acredito. Então o senhor vai levar a banda do exército lá. Eu vou mandar planear o terreno. Foi lá para o prefeito Canal e falou, manda a máquina planear o terreno para mim. Se o senhor quiser que eu pago a taxa. Se o senhor quiser fazer de graça, o senhor faz. Foi feito o lançamento, convidou muçulmanos, cristãos, católicos, aí os outros que eram comerciantes cristãos, se a gente fizer essa igreja aqui, vai competir com a católica, ninguém mais compra das nossas lojas, nos vamos perder. Meu amigo Cabral, o sol nasce para todos. Basta imitar, não invejar. Quem quer fazer, faz. Se ela está fazendo, ela está imitando pessoas que fizeram antes dela, muitos antes. Não é verdade? Isso é uma das belezas da nossa história, né? É uma das belezas da nossa história, da memória, né? O senhor, por exemplo, inspira muita gente a fazer cinema ou não? O que o senhor acha? Eu ensino sempre. Só que o que a gente acredita que o professor nem sempre é bem visto. Principalmente o idoso neste país, eu não sou mais idoso. Eu sou velho. Eu sou tido como velho, não mais idoso. Até os 74 anos de idade, o ser humano é idoso, depois é velho. Então eu sou velho, tenho 82. Então sou velho e não mais idoso.
O problema é que as pessoas jovens não acreditam nos velhos. Porque eles dizem, como é que esse cara sabe? Não sabe nada, né? Então, eu estava te contando, o sujeito veio filmar aqui, o diretor, aí eu falei, não, o senhor vai fazer isso e isso. O senhor vai pegar a câmera, o senhor vai fazer isso assim, o senhor vai aprender a fazer isso assim, o senhor vai agachar, vai levantar, e o senhor vai usar a câmera. O senhor vai me filmar, mas o senhor não vai colocar uma câmera fixa, não. O senhor não está na televisão, o senhor está no cinema. O teatro depende muito do ator. O diretor, que é o contra-regra, explica muito. Aí, em consequência desse filme, da divulgação dele, eu tive que fechar o comércio. Porque quando me perguntavam se o governo apoia, disse que não apoia. Não apoia por quê? Tanto que nos atraímos aqui diretores famosos de cinema. Atraímos, enquanto produzíamos o filme Paralelos Trágicos, um grande cineasta que havia ganho a Palma de Ouro em Cannes, que havia ganho, depois, posteriormente, ganhou o Oscar e mais tarde ganhou o prêmio mais cobiçado por todos os cineastas do mundo, o Urso de Ouro. Tá. Você está falando do Lelouch. O Claude Lelouch. Nos procurou, veio para o hotel, eu fui com ele para a cidade de Ponta Porã, eu dirigindo, ele com o produtor. Estivemos na fazenda do ex-prefeito lá, não sei se está vivo ou morto, era perseguido na época pela Revolução, Dr. José Issa. Eu tenho até fotografias com ele, não sei se você lembra dele. Ele foi médico. Médico, pessoa extraordinária. Aí fomos na fazenda dele, cedeu a fazenda para filmar, tá? O Claude havia trazido uma câmera Aimon de 16 milímetros. Essas câmeras Aimon, elas foram fabricadas para a época da guerra. Elas são blindadas, ferro puro. Se o avião tiver algum problema, a máquina resistiria ao fogo e salvaria o filme, viu? Então, uma 16 milímetros suportaria, digamos, 3 minutos, 4 minutos de filme. Em 35 milímetros, eu tinha uma aí, mas sumiu do meu quarto. Ela suportaria 30 metros, seria 100 pés, 1 minuto só de filme. E aqui da UANA, esse cineasta, esse fotógrafo, filmou com uma dessa. Então, você filma 1 minuto só e não tem... Eu queria até mostrar a você como é que se revela filmes aqui dentro de casa. Não fotográficos, mas de filme de cinema. Eu tenho algum equipamento que sobrou aqui em casa. Mas eu tinha que buscar poucos dias, outra hora, dia que quiser. Então, aí ele queria saber se o governo apoiaria. Aí eu disse para ele, olha, é só a cruz deles. O problema é ninguém quer informação. Tanto que o meu amigo Fernando Henrique assinou um contrato que eu vi na televisão de taxar os filmes celuloide com altas taxas e com isso aí inviabilizou toda a produção cinematográfica no Brasil. O Brasil produzia quase 600 filmes por ano. Competia com boa ou má qualidade, competia nos grandes centros. Não digo que ela conseguia as melhores salas, mas muitas vezes as melhores salas são as piores. Muitas vezes as piores salas dão mais renda do que as melhores salas. Então, o
o problema do cinema é isso aí. Então, aí disse, não, ele me convidou para ser o ator principal do filme chamado O Sol Nasce no Oeste. Isso o Lelouch? O Lelouch. Ficou aqui hospedado, assistia quando eu filmava. Aí, dentro do... Como é que chama? No período que você estava filmando? Eu estava filmando. Entre 65 65, 66 até o 67. Quando saiu no jornal da França, no maior jornal de França, Le Cahiers de Cinéma, saiu uma reportagem sobre Paralelos Trágicos. Eu não sei como saiu, mas saiu. Por intermédio dele? Não. Ele leu lá. Então, que uma equipe aí, uma cidade pequena, estão produzindo filme e elogiaram. Tivemos 2 elementos do júri do Festival de Berlim aqui. E, por coincidência, meu pai falava fluentemente o alemão, era a pessoa que mais... saúde. Quer que abre a porta? Janela atrapalha barulho, né? Aí... Mas esses críticos vieram, eles estavam aqui por quê? Por conta Os do filme? Não, os críticos vieram para outra finalidade. Ah, sim. E, por coincidências, como não havia... Eles vieram para saber sobre isso, mas de imediato não localizaram. E depois, então, localizaram e começaram a conversar com o meu pai em alemão e acabaram se hospedando no hotel por vários meses. Eles assistiam, viam o equipamento, tá, e falavam sobre cinema. Aí falei para ele, hoje nós vamos inovar. O Mato Grosso vai mostrar ao mundo que vai produzir cinema sem usar um estúdio de cinema, sem usar estúdios da Vera Cruz, que grandes cineastas usavam, estúdios da Atlântica, apenas para o ator que tem que fazer. Mas se o ator não fizer conforme deve fazer, não vai. Mas o diretor no cinema é diferente do diretor do teatro. Eu estou aqui olhando o senhor. Eu posso filmar o senhor aqui com 15 segundos, do jeito que o senhor está aí, viu? Corto em 3 pedaços. Aí, depois desse pedaço que eu corto, emendo um pedaço de uma cena de desastre, de acidente. E mando um público assistir. O que vocês acharam do ator que estava chocado? A mesma cena que eu filmei com o senhor, eu coloco uma criança alegre assim. O que o senhor achou da cena do ator? Aí ele estava feliz, estava impressionado com a cena da criança. E outra cena assim. Então, o cinema depende muito da montagem, da edição. O segredo da edição, o diretor tem que conhecer. Diretor de cinema que não sabe manipular uma câmera, que não conhece a fundo fotografia, ele não pode dirigir filmes. Esse Cláudio Lelouch, quando estava no Barbiquá, onde faz o mate em Ponta Porã, ele falou, eu não posso filmar aqui escuro, não tem luz, fazenda, né? Falei, eu fotografo para o senhor. O senhor vai fotografar? Falei, eu fotografo. O senhor tem flash? Falei, não. Mas como o senhor vai fotografar? Vou fotografar. Eu tenho uma câmera 6x6, tenho bastante filme. Peguei o 6x6, coloquei, eu fumava na época, tirei a caixa de fósforo, coloquei, encaixei o propulsor. Falei, aquela cena que o senhor quer, tá? Apertei. 1, 2, 3, até 60, até 30, né? Tchup. Aí outra. Ele falou, vai sair alguma coisa? Ele vai sair tão claro que o senhor vai admirar. Não preciso passar mais tempo no banho. É revelação normal. Quando dei as fotos para ele aqui, falou, aonde que eu tinha estudado cinema? Aí levei ele para meu
apartamento onde eu resido, em um hotel. Está aqui. Dicionários, livros. E aqui meu laboratório, debaixo da escada tem um laboratório pequeno. Agora eu vou te levar ao laboratório grande. Aí subi, laboratório tamanho dessa sala. Um ampliador aqui, construído. Jogava imagens lá para poder projetar imagens grandes. Falou, o senhor deve ir para a França. Eu sou professor na Universidade de Cinema lá. O senhor vai ser um grande ajuda para... Como é que o senhor bola esses equipamentos? Aí mostrei para ele que tinha um giratório, né? O senhor colocava a câmera e a máquina girava assim. A plataforma podia ter 10 pessoas, 15 pessoas. Girava assim. Sem trepidação, sem nada. Então o senhor fazia... Eu ia acompanhando para filmar a roda de pessoas. 360 graus. Sem parar. Essa o senhor inventou para o paralelo, foi? Mas eu tinha uma ajuda de um irmão, o José. O José era a cabeça em tudo. O José pegava o aparelho de cinema, desmontava ele e remontava, sem nunca ter estudado. É dom. Tem muita coisa que vem com dom. Então ele me ajudou muito nisso aí. Já faleceu. O problema nosso no cinema é você entender o que você quer. Eu, quando vi o preço de traveling, 600 mil, quando vi o preço da dólares, né? Quando vi o preço das trucas, eu tinha umas trucas simples aí, há pouco tempo jogaram fora, infelizmente. Então, construí trucas assim para fotografar na mesa. O título, eu fazia o título, mandava uma pessoa escrever à mão ou mandava imprimir máquina tipográfica. Colocava o cartão aqui e fotografava ele. Filmava, né? Eu tinha até um cartão desse aí, que sobrou aí. Então, fazia títulos. Dupla filmagem eu fazia. Um dia, eu estava te contando que veio um cineasta de São Paulo, um suposto cineasta que não era ainda. Aí ele disse para mim assim que eu tinha muito dinheiro para jogar fora. E assim, estava cheio lá. Eu disse, não tenho não. O senhor está enganado. Eu compro de lata por lata de filme. Ela vem gelada pelo avião, eu conservo ela na geladeira e eu tenho um funcionário lá da Kodak, meu amigo, já veio aqui, hospedou no hotel, e a gente pede e de um dia para o outro ele manda de avião. Porque o filme virgem tem que conservar a qualidade dele, a sensibilidade dele. O senhor vai perguntar ao cineasta, o senhor conhece a sensibilidade de filme? Ele não sabe o que é isso aí. Por quê? Porque não estudou, tem que estudar. O senhor sabe a sensibilidade do papel? Aí para mim, o que é isso aí? O senhor fala outra língua. Aí esse sujeito estava cheio a sala. Aí eu falei para ele, se o senhor me responder 3 respostas de cinema, eu não faço mais o filme. Quais são? Falei a primeira. Me dê a relação comparativa da velocidade do disparador de um filmador para a velocidade da fotografia. Qual é a relação comparativa? Então, 24 graus corresponde a quanto no disparador da máquina fotográfica? O senhor não sabe. Se eu perguntar para o senhor sabe a sensibilidade de um filme virgem? O senhor não sabe. Se eu perguntar para o senhor como é que o senhor pode fazer uma imagem dupla, sem laboratórios, sem estúdios, o senhor sabe que língua que o senhor não sabe. Então o senhor aprendeu cinema lá nos botecos da Rua Aurora, da Rua dos Timbiras, da Rua Vitória, senta lá numa mesa, toma uma cerveja, toma uma cachaça e dá uma de cineasta e começa a falar besteira, né? Isso não resolve. Vai estudar. Então, senhor Cabo, cinema é arte. E arte é estudo. Quanto mais você se apaixona pela arte, mais você quer estudar. Se o senhor me perguntar
o senhor envelheceu. Envelheci. O senhor tem vontade de largar essa paixão? Eu falo, não. Eu até hoje sou apaixonado por cinema. Agora, o problema meu é que eu sofri muita perseguição. Eu tinha o maior comércio daqui. O senhor sofreu perseguição por causa do filme? Por causa do filme, porque noticiários dos jornais criticavam o governo do Estado por falta de apoio. Então, ele se vingava de mim como comerciante. Então, não que eu não pagava imposto, era o comerciante, não digo o melhor, mas era muito honesto. Porque meu pai me ensinou para não se envolver com coisas erradas. Então, faziam levantamentos, primeiro levantamento durou 3 meses, segundo levantamento 3 meses, e não achavam uma nota sem registrar, um frete sem registrar, iam para São Paulo fazer levantamentos junto às companhias de eletrodomésticos, Admiral, Westinghouse, General Electric. Nós éramos compradores em potencial. Uma das compras, foram jogados paraquedas de avião para dar a entrada. Então, nós éramos compradores mais que lojas muito grandes em São Paulo, Arapuã, Brasimac. Eu tive que, de uma hora para outra, fechar para não fazer que eu não gostaria de fazer. E largar, ir para São Paulo, estudar direito, abandonar tudo por causa da perseguição. Uma inquisição moderna usa os agentes públicos para inferiorizar. O senhor já pensou, o senhor está com um comércio, tem 20 caras aqui sentados do Estado, a sua funcionária, tem uma funcionária mais bonita que era daqui do Estado, até trabalhou acho que é a sua companheira, Marli Torres, era muito bonita. Um dia veio um ator, um cantor, Bienvenido Granda, era famoso, era o maior dos sucessos do mundo, né? Não sei se o senhor chegou a ver ele cantar. Bem-vindo, Granda. Bem-vindo, Granda. Ele queria casar com essa moça de todo jeito, né? Dizia, eu não sou dono dela, amor. A outra menina que trabalhou era Miss Campo Grande. A outra, a Geni Ratier, hoje milionária, né? Então... A Geni Ratier que casou com o fazendeiro... Cabeleireira, né? Casou. A Geni Ratier, ela trabalhava no escritório, né? Porque a primeira atriz que eu escolhi chamava-se Regina Tigges. Era uma estudante do Colégio Oswaldo Cruz. Eu vi ela na rua 14, olhei nela e falei, você... Porque todos os atores foram assim. Eu olhava, esse. Então, cheguei, conversei com ela. Ela falou, vou conversar com minha mãe, vou trazer minha mãe. Eu falei, pode. Aí começou, aí arranjou um namoradinho, começou com aquele negócio aí, o cara chegava, falei, olha, amor, eu não mexo com essas coisas que o senhor está querendo, vamos parar por aí. E acabou cedendo para a Geni. A Geni, o pai do marido, era nosso hóspede no Hotel Colombo, era muito amigo da gente, o pai dele. A mãe dele é uma das mulheres mais bonitas. O Hotel Colombo foi da sua família? O Hotel Colombo é na rua Dom Aquino. Isso. Foi nosso vários anos. Sim. Tinha um corredorzinho, né? Isso, um corredor, e ele tinha 90 metros de fundo. Depois foi comprado por esse fazendeiro, o ex-prefeito de Dourados, esse que brigou, que doou 15 milhões para o Hospital do Câncer, depois revogou. Antônio de Moraes. Antônio de Moraes. Antônio de Moraes deu para o sobrinho, faleceu. Por desgosto, viu? Entraram com ações contra ele. Eu sou um advogado, mas na advocacia adotei a verdade como fundamento. E meu pai sentado no lugar dele lá, eu sentado aqui.
Falou, não tema ninguém. Você, no dia que você ofender o direito de uma pessoa, por mais simples que seja, aí você some, porque você vai ser perseguido e destruído. Todo mundo é obra de Deus. Meu pai era um homem... Meu pai criou minha mãe no Hotel Semiramis, mais de 30, 40, 50, 60 crianças. Ele pegava, mas o barbato na época era da fiscalização, que já não tem pai, não tem mãe. Eu fui criado órfão em escola, vou criar aqui. Vou pagar a escola São José particular, eu crio. Eu vou pagar aqueles que me financiaram. Um casal alemão adotou ele, não em casa, mas para pagar o ensino dele, né? E pagaram. Tanto que ele ensinou a José da Cruz Bandeira, que é fiscal federal ia para a Alemanha. Meu pai ensinou ele 2 anos de alemão. Quando foi para a Alemanha, os alemães estranhavam o alemão dele. Quando ele falava que o professor dele foi daqui de Campo Grande, então nós herdamos um pouquinho do nosso pai. E ele nos ensinava, e a nossa mãe. Isso ajudou muito a criar os princípios. Você não faz teatro se não for influenciada. Você deve ter influenciada por algum motivo. Agora, o teatro é muito mais trabalhoso que o cinema, hein? Seu pai nasceu no Líbano? Meu pai é. Mas meu pai e minha mãe são descendentes dos descobridores do Brasil. O senhor sabia, não? Não. Quem são os descobridores do Brasil? Os portugueses? Não. Os espanhóis? Os índios. É um tema que o dia que você quiser ver, isso aí eu falo para você. Adaptavam o Dudá para o teatro infantil. E esse Dudá, na verdade, o Bernardo chegou a terminar o outro volume, que seria o próprio Lula, né? Começaria pobre e seria rico. Ele é presidente. Então, eu não tenho volume nenhum aí, senão eu te dava. E esse livro, muitas professoras transportavam ele, porque é fácil. Aí aquele professor Mongelli, conhece? Orlando, sim, que faleceu agora, essa semana. Faleceu há uns 3 dias. Meu Deus. O Orlando Mongelli. Sabia. Ficamos sabendo pela internet, é importante. Eu não sabia. Deus o põe em bom lugar. Aí o professor era muito amigo meu, frequentava, falou, Abudo, eu quero adaptar isso aí. Como é que vou fazer o cenário? Eu falei, eu faço todo o cenário para você. Você sabe construir? Eu falei, construo tudo. Já está construído aqui. Falou, aonde? Eu falei, aqui. Aí eu falei para ele, você vai fazer peça diferente. Isso é para você agora, viu? Eu vou tirar fotografias quando vou fazer slides para você, quando fecham as cortinas, abrem com outra cena. Os atores vão trabalhar com spotlight, para não prejudicar a projeção. Uns 2, 3 anos atrás, conversando com ele, tem aqueles slides, ele queria fazer de novo. Falei, queimaram o cinema, queimou tudo, não tenho nada. Mas eu posso refazer para você. Eu queria aquelas. Eu fiquei apaixonado por aquele slide. O cenário construído com imagens. É um projetor e colocava. O ano passado, nós fizemos uma peça de teatro aqui contando o centenário da Santa Casa de Campo Grande. E fizemos, o Elton, nós 3 aqui, fizemos uma videocenografia, que é um pouco isso. Toda a história de Campo Grande, porque aí fala de 1917 até 2017. Então, com a chegada do trem, todas as fases que o hospital passou, com uma projeção, e os atores atuavam na frente. Você vê a força da imagem, né? No teatro, que maravilha, foi hein? o que fez a história, que é um teatro documentário, né? Que eu fui pesquisar um pouco essa ideia, porque fizemos com os funcionários do hospital. Porque a condição era... Dá para ser contada aqui com os funcionários do hospital e fizemos. E vamos repetir agora em agosto, eu vou lhe convidar para você assistir. Quando você fizer assim, me convida antes, eu vou com prazer, viu? Eu vou com prazer. Agora, Abud, para a gente encerrar aqui, o que aconteceu com o filme?
O filme, porque a gente ouve muitas coisas, né? Que o filme teria sido queimado, ou teria sido vendido, ou teria sumido. O que aconteceu com o filme? o filme vendido foi uma publicidade falsa. Foi lançada na praça, tem pessoas que o sujeito chama, vai divulgando. Sai na Rua 14 e vai falando, né? E soltam várias pessoas, aí vai difamando, vai caluniando, mas nunca foi vendido. Isso aí eu declaro para você, se eu tivesse vendido, eu falar que não vendi, estaria cometendo crime de estelionato. Mas o que acontece, na verdade, é que há pessoas que não querem esse filme mais. Não só pessoas que têm interesse pessoal, mas, de um modo geral, ele mexeu com tudo que vem em confronto à legião do mal, ele é combatido na terra onde jaz o maligno. Por quê? Porque eles veem na pessoa a cruz. Então, ele tem que combater, primeiro, por medo de tomar o lugar dele. Segundo, porque ele quer estar acima do que realmente é. Então, quando Jesus foi crucificado, só teve 3 pessoas lá. A mãe dele, uma mulher que chamavam de prostituta, que era mais santa que muita mulher aí, daquela época, né? Tá? E o João, né? O João. Então, o problema é sério. As pessoas correm. Agora, você fez 3 perguntas. Vendido ele não foi. A segunda pergunta seria, se queimou? Queimou. Eu estava em casa. Queimou. Um vizinho em frente, posteriormente me informou. Eu fui, desci, mas já tinha acabado. Só para você saber, muitos documentos eram guardados em armários de aço. A mesa do escritório lá, ela tem um cofre de aço. Derreteu tudo, derreteu o telhado. Um vizinho que mora em frente falou, o corpo de bombeiros demorou tanto, e a gente estranhou, porque quando começou o fogo nós chamamos. O problema é que não deixaram sobrar nada, nem cinza, viu? Nós tínhamos a maior coleção, eu acho que do Brasil, de cartazes, sinopses, fotografias de filmes nacionais e estrangeiros. Eram tudo guardados em envelopes. Todos os movimentos artísticos do Estado estavam lá. Infelizmente, uma doença chamada inveja fez isso aí. Aí, quando fui para lá, apareceu um repórter da TV Morena, né? Queria me entrevistar, falei, não vou entrevistar. O senhor vai me perguntar se eu tenho seguro? Se eu meti fogo no cinema? O senhor está atrás disso, não está? O senhor não está atrás de arte nem de cinema. Eu não vou te dar entrevista nenhuma. A minha primeira entrevista, não vou te dar. O senhor me dá a chance? Falei, não tem chance não. Eu sei o que o senhor quer. Não vou te dar não. Não dei. Tanto que esse diretor de festival lá de Cuiabá, cinema, veio aqui, estava presente aquela menina que escreveu 2 livros. A Marinette. Marinette. Ele falou, eu vou te homenagear. Eu disse, o senhor vai me homenagear? O senhor não está no meu nível, senhor. Seu nível é outro. A mulher e os filhos dele lá. O senhor carrega isso aí pro resto da vida, viu?
Festival de cinema se faz com quem gosta de cinema, não se faz de movimento político. Falei, o senhor sabe o que Nelson Pereira dos Santos falou sobre Paralelos Trágicos? É uma das maiores obras de cinema que ele já viu. Inacreditável que não teve nenhum profissional. Será que tem lá, doutor? Que nenhum profissional tivesse participado desse filme aí e a produção surpreendeu. Então, quando esse Rogério Sganzella veio, ficou um mês aqui, viu? Assistindo o filme, ouvindo o que as pessoas falavam, né? Então, ele ficou quase 3 meses aqui. Não tinha filme que batesse em bilheteria, né? Passou no Alhambra, Santa Helena, Rialto, campeão de bilheteria. Em todo lugar que passou foi um sucesso. O problema é que era um tema daquela época e pouca gente tinha coragem de falar. Hoje parece que não... Hoje o tema já é outro. Hoje o tema, a pessoa tem que fazer um filme sobre... Hoje parece que deu uma ementa, né? Sobre... não mais permitir foro privilegiado. Praticou crime, deve responder. Seja quem for, quer dizer, o artigo 5º da Constituição Federal terá validade. Eu não acredito muito, não, porque o poder é a força não é a lei. A força é da força, não é da força da lei. Eu tive um processo judicial. Por que fui estudar advogado? Porque quando levei o filme para Brasília, o diretor Romero Lagos, da Polícia Federal, edifício bonito, suntuoso, elevador sem ascensorista, todo eletrônico, fala contigo, coisa do primeiro mundo, né? Aí, o filme, para ser assistido, é uma comissão que assiste. Primeiro parece que assistem 3, depois uma comissão mais ampla. E o diretor, eu fiquei em Brasília, no hotel lá, me chamou e falou, esse filme está preso, nunca mais vai ser liberado. Falei, por quê? Falou, porque é subversivo, imoral e antirreligioso. Falei, se eu me dá por escrito, para o senhor mexer com a imprensa, né? Falei, não tenha dúvida. Não vou te dar, não. Se o senhor pegar esse filme e colocar debaixo do braço e ir para festival de cinema, o senhor vai preso aonde estiver. Na hora, no momento de saber que o senhor se inscreveu no festival, o senhor vai preso. Esses 2 elementos do júri do Festival da Alemanha, quando assistiram o Copião, não sei o que terminar, eles ficaram tão impressionados, falaram, o senhor vai trazer o Urso de Ouro para Mato Grosso. Vai ser coisa inédita para o Brasil, vai ser o primeiro Urso de Ouro. Falei, não dá para acreditar, o senhor com esse equipamento, o senhor faz isso. Então, meu sobrinho, filho da minha irmã Samira, aí então, eu fiz uma petição pedindo para reavaliação. Aí ele fez, mandou me chamar. Não adianta teimar, não vai ser liberado. Aí no outro dia, resolvi, vou fazer o quê? Não tenho prova nenhuma, não posso falar nada. Então foi o general. O general, falei para ele, primeiro, eu sou liberal, não sou comunista nem terrorista. Antes de entrar, falei para ele que tinha recado particular para ele de general Pitaluga. E o general Pitaluga era apaixonado por cinema, era apaixonado por literatura. E o senhor conhecia ele pessoalmente? Todo dia ele estava na nossa casa. Não tinha um general desses, desde 51, que me lembro, de Sucupira para cá, que não frequentasse nossa casa todo dia. Meu pai era um historiador nato. Meu pai conhecia a história da humanidade, principalmente da Primeira e Segunda Guerra Mundial, não essa que o senhor lê. E os generais sentavam com ele
para o Cardoso, sentava para aprender com ele. Tanto que meu pai guardava o dinheiro de Forte Coimbra durante mais de 30 anos. O pagamento do Forte Coimbra vinha dos bancos, no último dia do mês, se sexta-feira fosse feriado, era na quinta. Trazia o dinheiro em malas. E meu pai guardava o dinheiro. Então, quando eu falei que tinha Ricardo, abriu. Falei, senhor, me perdoa a primeira vez que eu minto na vida. Mas precisava falar com o senhor, preciso falar. Mas o general Pitaluga é meu amigo, eu gostaria que o senhor telefonasse para ele. Esse é meu nome, está aqui meu cartão. O senhor fala que o senhor está comigo. Se ele sabe se eu sou comunista ou não. Se eu sou terrorista ou não. Porque do jeito que ele olhou para mim assim, ele te conhece? Falei, muito. O senhor pega os generais de 1950, da minha memória até hoje, todos me conhecem. O senhor pergunta um por um. Pergunta sobre Elias Lado, filhos dele. Falou, conta o caso. Aí eu contei. Aí ele falou para mim, o senhor está em qual hotel? Eu falei, tal. Falei, eu abandonei a minha vida, estou aqui. Falou, eu vou assistir o filme, pessoalmente. Eu vou te telefonar se eu venho aqui. Mas antes, vou tirar suas informações. Passou uns dias, uma semana, ligou lá para o hotel, deixou o recado para eu ir lá. Fui lá. Falou, vou liberar seu filme. Em vez de 18 anos, vou colocar 16. Eu não achei nada demais. Falei, o senhor devia liberar para a criança assistir isso. Falou, por quê? Falei, meu pai dizia que o sujeito aprende no cinema mais que qualquer outro meio. O teatro e o cinema. Meu pai falava isso aí. E meu pai era músico, tocava 2 instrumentos. Tocava alaúde, tocou em festivais. Assim, honorífero, não? E tocava alcanum, uma harpa deitada. Mas tem um som espetacular, viu? Coloca um negócio aqui no dedo, eu sou 2 dedos. Mas é um som estrondoso, espetacular. Aí, quando ele falou para mim, vou liberar. Só que o senhor tem que ser mais devagar. O senhor acaba com a União, acaba com os estados, acaba com a igreja e acaba com as famílias. Falei, mas isso existe? Na realidade não existe. Falei, eu sei que existe, mas não podemos mostrar para os outros isso. Mas o senhor está liberado. E seu filme está liberado. O senhor pode ir lá. Se alguém falar com o senhor alguma coisa, o senhor vem aqui. No dia do lançamento, aqui, ingressos todos vendidos. Não me lembra? 1.800 lugares. Lotou totalmente, né, o cinema. Aí o general aqui mandou que aprendesse o filme. Aí veio o censor, Aracuí de Araújo. Esse você deve conhecer, vou te levar um dia para você entrevistar ele, viu, como censor. Aí veio e falou para mim, mandou aprender. Falei, o senhor faça por escrito para mim e, por favor, me dê auto de apreensão. Ele falou, eu não vou fazer isso. Falei, então o senhor explica. Falou, já expliquei para ele. Já expliquei que o senhor aprovou o programa, que tinha que aprovar o programa antes. Aprovar o programa de 15 dias. O filme tinha que ter 5 metros de filme da censura, para exibir antes de começar o filme. Tinha que ter o certificado papel com filme. Falei, é boa qualidade, livre para exportação, nem 18 anos mais. O general liberou para 16. Ele olhou para mim assim e falou, eu vou lá falar com ele. O senhor está com medo. Eu falei, o que não está com medo? Aí ele foi lá, prende, volta atrás do filme que é prendido, eu não quero que exiba esse filme aí. Voltou, falei, eu não vou entregar o filme para o senhor. Vou entregar só mediante documentos. Falei, eu não quero fazer isso.
Vou tentar explicar para ele de novo. O senhor fala, dê uma desculpa, e na hora H o senhor não vai poder aprender porque vai estar cheio o cinema, viu? Ele deu um jeito lá. Mas, cadê o é? filme? Fala mais alto. Não tem possibilidade das pessoas verem esse filme mais? Acabou tudo? Não, existe ainda um meio, mas o gasto é violento. Existe reconstituição dele. Pode existir sempre. O problema é reconstituir, vai gastar dinheiro. Qualquer projeto que eu fizer não vai ser aprovado. Eu sou Lado, eu sou Abud. A discriminação existe. Apesar do nome Abud significar Deus, apesar Lado significar o começo é Deus, nós somos discriminados pelo nome e pela cultura. Toda pessoa que teme a cultura, porque não tem cultura. Os fenícios. Os fenícios são descendentes dos assírios. Os fenícios viviam no Mediterrâneo. Essa imagem que você está vendo, ela simboliza a força e a inteligência. Isso o Bernardo mandou fazer. Lá em Tupã tem um artista plástico. Ele é premiado. E ele fez esse trabalho para o Bernardo. Viu? Lindo. Eu gostaria de ter uma sala aqui no museu. Infelizmente, tudo é político, nada é técnico. Infelizmente, tudo é abstrato. Eu vi uma matéria em que você dizia que ia criar um centro cultural no Acapulco. Você mudou de ideia. O Bernardo que escreveu. Mas o Acapulco tem um problema. É um problema político. Nós começamos a reformar, aí mandam vândalos para destruir. Ainda o espaço do Acapulco lá, da forma como aquelas ruínas são de vocês ainda. Eu queria reformar aquilo, fazer uma sala para teatro e para cinema. Como? Porque aqui não tem sala disponível no centro. Então, faria o seguinte. As pessoas... Você tem uma peça. Tá. Quero exibir. Tá. Então, vamos te dar uma semana, 10 dias. Se tiver sucesso, vai mais. Você tem que pagar a despesa de luz, alguma coisa assim. Mas para incentivar, que não tem incentivo. Se você me perguntar por que tem nome de José Otávio Guizzo e por que tem o nome de aquela Balabanhã, como chama ela? Araci Balabanhã. Você sabe me responder, senhor Cabral? Porque o teatro... Por que colocou o nome dele? Por que colocaram? Penso que seja porque ela é daqui, O senhor, tem uma relação com a o senhor sabe de algum trabalho dela aqui? Aqui não. O senhor sabe de um trabalho de cinema do Guizzo, de teatro? O Guizzo, sei como historiador, né? Publicação. Não, historiador, mas foi pago para fazer história. Ele não fez nada por ele. Não. Ele recebia ordenado. Ele era funcionário não sei se era. Mas quem colocou ele foi o pai do Múcio Teixeira. Foi aquela época do calor, do aquecimento, que a crítica queria saber por que o Estado não ajudava em produzir filme. Então criou-se um polo para poder combater. Então, tudo que o senhor vê falar é falso. Quando começamos o filme Paralelos Trágicos, a mãe da Glaucia Rocha tem uma chácara perto de uma fazendinha nossa aí, de Rochedinho. Ela tinha 35 hectares lá. A filha dela morava na frente, tinha 2 hectares, casada com o Cacildo, seu amigo, né? A irmã da Glaucia. Irmã da Glaucia. Essa que deu todo o material para o Guizzo. Gente muito boa,
nós convivemos com ela há muito tempo, porque na entrada e saída a gente se encontrava, bom dia, boa tarde. Aí a Glauci veio. Falei para ela, Glauci, não vou te colocar no filme, porque eu não quero contaminar o filme. Não com sua imagem, mas que eu quero mostrar para o mundo que é possível fazer cinema sem nenhum profissional. Então você já é profissional de cinema. Eu não quero profissional. Almoçou conosco na fazenda, tratei muito bem. O irmão dela, Glauco, era capitão do exército, né? Muito meu amigo, né? E aí você me mostra alguma coisa onde tem essas homenagens, se eles fizeram alguma coisa aqui. Você sabe? Do Guizos, que ele foi trouxe aí, a partir dessa pesquisa da Glauci Rocha, né? Ele fez um livro sobre ela que revela muito do que ela foi, né? Da carreira dela como atriz e também eu tenho o livro dela, esse material que tinha na casa da irmã dela. Agora, Mude, estou entendendo. Então, eu quero ver realização, não é escrever matéria de quem fez. Eu quero ver se ele fez alguma coisa. Quanto tempo você... O senhor sabe que ele fez alguma coisa? O senhor sabe se Araci Balabanian fez alguma coisa? O que eu conheço dela é no Rio. O senhor não viu? Como Televisão. Aqui Então, eu não conheço, não. Foi política na época que estávamos produzindo Paralelos Trágicos. Para o Estado, para mostrar que ele é intocável, que ele é poderoso, que ninguém pode falar dele, viu? Só que eu não coloquei nenhuma crítica no filme contra ninguém. O filme se trata justamente do livro. Livro complexo. Para transformar aquele livro em cinema, não é fácil. Muito complicado. O Bernardo tem um livro pequeno, sucesso também, chama-se Dudá. Dudá é bom para você, que gosta de teatro. Muitas professoras aqui, ela fala, eu acredito. Eu acredito que já vi seu trabalho em jornais, já vi em documentários, já acreditamos no trabalho da família. Já vimos o lançamento do livro do Bernardo, maior sucesso, né? Fechou a quadra da Afonso Pena até a Rio Branco, era a livraria Rui Barbosa, onde hoje é as Lojas Bahia. Aquela rua fechou. Então, foi a noite inédita no Estado. O problema nosso continua o mesmo de 5.000 anos atrás, de 6.000 anos atrás, de 4.000 anos atrás. Uma doença chamada incompetência. A incompetência traz uma outra doença grave. O sujeito não procura fazer, mas procura criticar, para tirar proveito da crítica, mostrando para quem não sabe que ele sabe mais. Ele não faz o que você está fazendo. Ele vai criticar seu trabalho. Então, eu disse para ela, vou fazer uma noite, vamos trazer todos os jornalistas da TV, dos jornais de todo o país. Vamos trazer aqui. Vamos trazer a banda do Exército e as personalidades que vocês acharem que devem colocar, vamos colocar. Realmente foi uma noite memorável, jamais esquecida, né? Tinha filmes, a TV Morena na época filmou, mas não tem arquivos, né? Infelizmente ninguém tem arquivo. Há poucos dias... Você trouxe aqui os críticos do Estadão, né? O Sganzella na época era crítico, né? O Rogério Sganzella foi um dos maiores críticos de cinema do Brasil. Ele trabalhava no jornal O Estado de São Paulo. Era apaixonado por cinema. E ele disse que o seu filme influenciou o filme que ele fez, O Bandido da Luz Vermelha. Aí ele veio aqui, antes de ser produtor de filmes. Veio ele, veio Carlos
Carlos Montadal, de um jornal, veio da Folha de São Paulo, veio Diário da Noite. Vieram para a estreia do Paralelos Trágicos. Paralelos Trágicos. Eu tinha até cada um dando parecer com a própria letra, viu? Infelizmente... Parece que o Inácio de Loyola também... O Inácio de Loyola também. O Inácio de Loyola é apaixonado por cinema e fotografia, inclusive, e literatura. Ele gostava muito do Bernardo, porque quando viram Paralelos Trágicos, do interior, de Mato Grosso, então ninguém esperava, né? Vai escrever um tema tão avançado sobre, inclusive, chocou na época, por causa da política, né? Só que o exército, de um modo geral, não foi tão ruim assim, como falam. Sempre tem uma parte ruim, mas o pior de tudo foi os civis, que contavam, não diretamente, mas se arrogavam que poderiam extrapolar tudo para fazer o que eles bem entenderem e entendem. O mal surgiu aí. Então, eu tive... De que tratava o filme e essa interpretação? O cinema é o maior poder de comunicação do mundo. Se o senhor pegar uma criança, a minha sobrinha, se o senhor pegar uma criança, instruir ela com cinema, desde a mais tenra idade, ela vai ter uma cultura que o senhor não imagina, vai ultrapassar as crianças. Se o senhor pegar uma criança, criar ela com teatro, fazer teatro, estimular a fazer teatro, assistir teatro, ela vai ter uma noção da vida completamente diferente. Porque a interpretação, ela na verdade é um modo de ensino, mas diferente. Eu tive um professor aqui, eu sou advogado, né? Eu tive um professor aqui, foi dar como fazer o peticionamento eletrônico. Passou um dia, 2, 3, 4, 5. Falei, professor, senhor, vamos na prática, coloca um computador, diz assim, passo 1, fazer isso, clicar aqui, passo 2, clicar aí, passo 3, coisa. 5 minutos está todo mundo sabendo. O senhor está trazendo a história do computador, todo mundo vai esquecer essas teorias. No fim, não deu, e não saiu ninguém formado nem informado. Mas diplomou todos, inclusive eu que não peguei meu diploma. Não pegou? Não, para que pegar? Tem serventia, né? Uma senhora aqui, você liga os ventiladores, eu pedi para alguém. Chama a menina lá para ligar. Uma senhora aqui parou, um mês mais ou menos, o sobrinho dela estuda medicina. Ele parece que faltava um ano para ele, largou, falou que não sabe nada. É muito comum. Quando eu filmava o filme Paralelos Trágicos, os jornais de São Paulo, desculpe, Cabral, te cortei, os jornais davam, veio um suposto ator. Na época, ele foi me visitar e eu tinha uma loja de eletrodomésticos, chamada Lado Lar. O Lado, o nosso sobrenome, e o Lar. Era a maior empresa de eletrodomésticos do estado. Tem que desligar. Vou desligar. Toda pessoa que inveja porque não tem capacidade. Então... Você já tentou, Lando? Você não quer tentar essa possibilidade? Vamos tentar. Vamos tentar? Vamos tentar. E, inclusive, vou convidar o senhor, ela. Você vai ter material, uma hora que você vier, várias vezes, para você reconstruir o filme. Nós podemos ter onde nós começamos a filmar, começar a fazer. Mas, fora disso, há ainda a possibilidade de salvar uma cópia, viu? Há. Tanto que... Ela está em película, né? Claro. Em película. Mas aí, hoje é fácil, né? Não esse telecinar que fazem aqui, projeta o filme, e filma ele.
Não. Seria Existe, uma reconstituição da película. eu queria da película, mas o equipamento próprio para dar qualidade, né? Para dar qualidade. A Cinemateca Brasileira faz isso, É, né? Eu levei para a Cinemateca Brasileira em 2016, eu estive pessoalmente lá com o filme, entreguei na Cinemateca o filme da Conceição dos Bugres, do Cândido da Fonseca, que era um filme também que estava com uma parte toda deteriorada, carcomida, e foi reconstituído o filme. Ele, claro, foi um recurso aí, ele conseguiu via emenda parlamentar do senador Moca, foi algo em torno de 300 mil reais. Mas se eu pedir 300 mil para filme, para mim eles não dão. Eu não tenho assim, politicamente, por isso que não me... O problema, você tem que ver a solução política, não a solução técnica. Para poder ter o recurso, né? Porque o Paralelos traz realmente, ele surpreendeu o mundo. Você tinha você antecipava, você tinha esse sentimento de que o filme ele ia ter assim, essa comoção que teve, esse sucesso, esse interesse das pessoas. Quando você dirigiu, você pensou nisso? Eu vou pegar as pessoas. Vou falar para você, eu tinha esse sentimento. É quando o Guizo falou para mim, onde está o caminhão de som, onde está o caminhão de eletricidade, onde está... Eu falei, está tudo aqui na cabeça. Eu tinha plena certeza do sucesso. Primeiro estudei fotografia, depois estudei o movimento do cinema, depois fiz documentários, fiz jornais da tela, fizeram sucesso. Sempre fizeram sucesso. E filmava nas ruas da cidade. Eu pegava o filmador, eu não tenho vergonha de cara, eu sou advogado, eu podia ser governador, eu podia ser ministro. Eu pego o filmador, vou sair na rua, vou filmar. Eu tenho orgulho de carregar um equipamento como esse. E eu não me menosprezo por ser fotógrafo. Ao contrário, eu tenho orgulho de ser fotógrafo, eu tenho orgulho de ser cineasta. Aí por que estudei direito? Quando me aprenderam o filme, eu percebi que eu precisava de cultura jurídica. Apesar de que, aqui no Estado, ninguém tinha conhecimento técnico sobre a produção, distribuição e tal, eu tinha toda a coletânea de leis e decretos. Hoje sou cego, não leio. Eu tenho muita pouca visão. E então, mas assim mesmo, eu amplio no computador e consigo ler e estudar ainda alguma coisa. Não leio revista, jornal assim, mas no computador eu posso escanear, ampliar e ler. Quando estudei direito por causa disso. Quando esse Aracuí, eu fui falar para o general, ele conhece mais leis do que o senhor imagina. Esse não é cineasta só, esse homem conhece tudo, ele estudou tudo. Se a gente mexer com ele, vai dar problema. Então, vamos deixar ele passar. Depois o senhor prende essa noite, vai dar um escândalo violento. Passou a primeira noite e o sucesso, aí ele não abriu mais a boca. E ele realmente, esse Aracuí, não queria fazer isso. Mas o general mandava, então eles temiam de sofrer represálias, de sofrer perseguição. Então, o problema é esse. Então, aí um dia um jornalista, Álvaro e o Jean, queriam fazer um documentário sobre resgate do cinema. Eu falei, eu não misturo uma coisa com a outra, né? Ele falou que ia misturar. Falei, eu não me meto com outro cinema. O senhor tem cinema profissional, tem no meu nível, o senhor traga. Quando o Festival de Cinema foi feito, queria me homenagear como diretor, veio aqui, falou como... gente muito educada, né? Sim. Ele falou, sou cinema... as imagens de você, ele nos mostrou. Você recebendo lá.
somente, falou, sou cineasta por causa do senhor. Falei, por quê? Há 15 anos estive aqui na sua casa sobre um negócio e o senhor, falamos, aí o senhor falou que o senhor é cineasta. Eu percebi que o senhor tinha orgulho de falar essa palavra, quando os outros menosprezam, né? Porque cinema, na época aqui, fazer cinema, parecia que era coisa de você ter uma casa de prostituição, zona, né? Não era coisa assim, falta de cultura, né? Sim. Você entendeu? A atriz era uma prostituta. Ela falou, eu sou fundadora do Hospital do Câncer. O Hospital do Câncer... Para! Vou pegar vocês três. Vai para lá. Vai para lá. Então senta aqui com o vô. Senta. No cinema. Aí ela falou, o senhor não assistiu. Como é que o senhor... todo mundo fala. Então o senhor é advogado, vai pelo que eu disse e não disse, né? O senhor não tem vergonha na cara, um homem da sua idade, falar isso aí? A alta sociedade, a mulher do governador elogiou, as grandes elogiaram esse filme aí. Agora, se eu vai falar besteira, então isso aí afeta a família. Quando saiu uma foto do filme Paralelos e Trágicos no meio da revista, de um lado eu, do outro lado a Eugeninho, e Mato Grosso do Cinema, no Cinelândia, era a maior revista de cinema do Brasil. Aí, nessa revista, o cara tirou, era meio afeminado o cara, né? Pegou a revista lá da banca da Rio Branco, comprou e começou a mostrar. Na outra página tinha antes Anthony Quinn. E nas outras páginas tinha aquela turma da música do sucesso na Inglaterra, como é que chamava? Os Beatles. Então o sujeito saiu falando de casa para Abu de lado melhor que Anthony Quinn, não sei o quê. As pessoas criam as coisas para destruir. Jesus Cristo tirou legiões de demônios. Legiões quer dizer exército de demônios. E a Terra continua assim. Você me perguntou se eu repetiria. Eu repetiria, trabalhei no filme e faria. E se eu melhorar... O Festival de Brasília com o Glauber Rocha, não é isso? É? A disputa do Festival de Brasília, do seu filme, estava lado a lado com o Glauber Rocha. Tava. O Glauber Rocha, um grande cineasta. Só que ele, vou explicar para o senhor, o Glauber Rocha, ele contratava a melhor câmera do Brasil, que só tem um comparado a ele, Bernardo Elias Lado. Era de Blotfi, era do interior do estado de São Paulo. Contratava os melhores atores. Paralelos Trágicos, o senhor não pode comparar ele com nenhuma produção cinematográfica. Ele é uma inovação no cinema mundial. Por quê? Fez questão de trabalhar com pessoas que não tivessem experiência, mas gostariam de ter. Então, Paralelos traz isso. Então, eu tenho orgulho de estar gravando hoje para o senhor, para ela, para ele aqui. Eu sei que a minha passagem aqui, estou num trem. Meu pai já desceu, chegou na estação dele, minha mãe desceu, meu irmão mais velho desceu, minha tia desceu, e o mais velho da casa disse, eu vou descer também, vai chegar a minha estação. Mas isso fica. Então, eu dou muito valor a isso que vocês estão fazendo, deixando o trabalho de vocês, a vida de vocês, para dedicar isso aí. Infelizmente, esses canais de televisão não dão espaço, porque não dá dinheiro para eles isso aí.
eles vivem de dinheiro, e muito dinheiro, e isso aí ocupa o espaço e não dá dinheiro. Só que eu acho que a mídia alternativa hoje, ela está tomando lugar. Eu vou falar para o senhor, eu não assisto mais noticiários de televisão. Assisto esses noticiários das páginas do Facebook e tal. Melhor. Eu vou te trazer coloquei umas imagens, eu queria te fazer mais, mas o tempo foi pouco, né, para mim. E o Bruno hoje me ajudou a trazer. Não, mas nós podemos, mais alguma pergunta? Era só para fechar. Então, se o senhor não trabalhou com profissionais que tinham experiência, sim, qual é a experiência fundamental que fez o sucesso do Paralelos Trágicos? O sucesso do Paralelos Trágicos foi justamente de fazer com que os atores se conscientizassem do papel que eles estariam exercendo. Eu chegava no senhor, eu quero o senhor como ator. Eu tenho pretensão de fazer um filme. Eu só preciso de pessoas que respeitam a pessoa de idade, né? Por exemplo, eu chegava para a Geni e dizia, ó, vou fazer uma cena. Você está sozinha em casa, né? Não tem ninguém. Você está no seu quarto. Você não vê ninguém aqui. Todo mundo vai sumir. Você está sozinha. Não pense em ninguém. Se isole. Concentre. Reze a Deus e concentre. E você vai fazer o papel. Não vou repetir a cena. Eu garanto para você que você é competente e capaz. Não repetia. Chegava um dia para o Onésimo, aqui na igreja. Onésimo Filho? É. Ele fez o filme? Ele trabalhou ator. Alguém me falou isso. Hã? Ele morreu, ele faleceu. Morreu. Né? Eu fui padrinho de casamento dele. Tem o filho dele, né? Hã? Tem o filho dele, né? Tem filho, um dia veio aqui para pegar fotografias, eu não estava aqui. Fui padrinho de casamento dele. Só que o Onésimo, depois trabalhou na televisão, todo esse pessoal que trabalhou comigo que foi para a televisão. Onésimo, Valfran Soares, outro que foi para Cuiabá, todos eles aprenderam um pouco comigo. Não, mas eles acham que é isso. Não tem cultura, não tem preparo. E hoje? Hoje mudou o pensamento. Hoje mudou. Hoje, se eu ver qualquer cidadão... Eu sou da igreja ortodoxa. O senhor sabe que as notícias que corriam no patriarca, meu pai recebeu o patriarca, uma hora que você quiser falar sobre esse assunto, essa igreja, eu te dou dados extraordinários. Minhas irmãs todas casaram nessa igreja. Hã? Todas as minhas, eu sou de uma família de todas as minhas irmãs Se foi casaram nessa tudo igreja. pago. Hã? Tudo pago. Está errado. Não, não foi pago. Não foi pago. Foi ali com o padre Antônio. É um bandido. É? Bandido da luz vermelha. O homem que não tem coragem de enfrentar o mal, só essa parte se corta, viu? O homem que não tem coragem de enfrentar o mal, ele vive do mal e vive para o mal. Jesus Cristo retirou legiões de demônios. Este homem, um dia mandou 17 homens aqui, todos para nos ameaçar de morte. Este mesmo homem disse que tinha 7 paraguaios para nos matar a todos. Só que a igreja, depois que meu pai parou... Essa foi a igreja que seu pai ajudou a construir? Sim, me apoiou. Meu pai é fundador e construtor. Meu pai é quem comprou os terrenos. Tinha outro terreno de 24 por 88, aí perto aí aqui perto da casa do Pedro Oceano, aqui em cima, da antiga, Nobre. Era para... O sonho do meu pai era fazer apartamentos, um homem sozinho, né? Não tem onde morar, vai morar lá, numa comunidade. Crianças órfãs terão outro lugar. O problema, a parte humana. A igreja é humana. A igreja não é dinheiro, não é juntar riqueza. Então, isso aí ele não faz. Ele só compra propriedades para ele. Pode olhar. Então, ele está depositando o futuro dele e da família dele.
todo ato que o ser humano faz, além de pagar aqui, ele tem que prestar conta com o Criador. Quem acredita em Deus, obedece aos mandamentos. Quem não acredita, não obedece. Então, o que eu tenho a te dizer, pode perguntar. Eu queria só perguntar, para finalizar, qual é o sentimento que você tem hoje? Qual é o sentimento que você tem hoje por essa história? Do cinema? Do filme, do cinema, disso tudo que aconteceu. Tem orgulho de ter feito isso? Eu tenho a maior alegria de dizer que eu fui muito feliz em realizar essa obra, porque para mim representa a ajuda da minha família, uma das melhores riquezas que eu tive e dei para minha família. Apesar de que a nossa família, ela é atingida. Quando você tem crianças como ela, que vai crescendo, sabe, a neta, não sou casado ainda, né? Mas os sobrinhos tudo é neto. Esse aqui é... Quando as sobrinhas iam para as escolas, então houve despreparadas uma crítica. Elas não estavam preparadas para responder. Então afeta a família. Eu vi o ministro primo do Collor fazer uma declaração em vídeo, dizendo que essa internet aí está atingindo as famílias de todas as pessoas. Que as famílias, quando o pai é atingido, atinge a família, a mulher, crianças, filhos. Então, o filme Paralelos Trágicos, um dia, só para te contar um exemplo, eu estou aqui na padaria do Extra, estou na fila. Aí um sujeito com uns 40 anos de idade bate e diz: ô, doutor Abud, como é que vai? Eu sou advogado, sou o doutor Sidney. Prazer, doutor. Eu não lembro do senhor, não. A idade quase o dobro, né? Ah, eu conheço o senhor. O senhor revolucionou a advocacia no Brasil. Eu falei: obrigado. Agora, como cineasta, aquele filme pornográfico seu, eu falei: o senhor assistiu? O senhor assistiu? Para! Avisa eles, avisa as mais que está filmando aí, viu? O senhor assistiu? O senhor perguntou para ele. O senhor assistiu? Falou não, mas todo mundo fala. Falavam que Jesus era endemoniado, falavam que Jesus curava por forças do demônio. Você quer ir embora, doutor? Quer? Vai, vai. Até amanhã. Amanhã te vejo. Tchau, prazer. Obrigada. Então, ele foi crucificado, nem os discípulos não foram na crucificação dele. Então, aí a mulher que estava na frente virou as costas, falou para ele: o senhor não tem vergonha na cara, um homem da sua idade, falando que é advogado, falar que o filme Paralelos Trágicos é pornográfico? O senhor não tem moral? O senhor não tem dignidade? O senhor não tem nada? Eu olhei e falei: conheço essa senhora, né? Mas não lembrava. A voz também conhecia. Era um outro mundo, né? Era teatro de revista, mas não tinha pornografia. Mas era 18 anos. Porque aqui, por exemplo, no estado aqui, o cinema, para exibir fotografias dos filmes que iria exibir, a fotografia tinha que ser levada para a censura federal. Lá eles carimbavam. Eu tinha guardado umas fotos porque eu achava absurdo de pessoas formadas, ou não sei se eram formadas ou informadas, mas eram diplomadas de curso superior. E proibiam fotos do filme do Mazzaropi livre, porque era feito na Praia de Santos e aparecia mulheres vestidas de maiô, de biquíni,
e era proibida a exibição externa. Tinha que exibir dentro, altura de 2 metros e 2 metros da rua. Imagine isso. Em pleno regime militar? É? Em pleno regime militar? O regime era militar. Isso era anos 60, né, Bud? 65, É. 67. O filme começamos a filmar. Nós já fazíamos jornais da tela, né? Fazíamos jornal da tela antes de fazer o filme. Porque a primeira experiência é você fazer documentários e fazer... Os jornais da tela as notícias dos jornais da tela eram de coisas aqui de Campo Grande, do estado? Não, era do estado e tinha de São Paulo, do Rio, tinha de todo lugar. A gente vai fazer umas perguntas para você. Eu só vou concluir aqui a ideia para onde é que vai essa entrevista. Então, assim, nós resolvemos fazer uma websérie na internet, no YouTube, né? E ela tem 10 episódios. Cada episódio fala de um lugar de Campo Grande onde nós exibimos os filmes Campo Grande na tela. E resolvemos, já que íamos registrar, resolvemos fazer um recorte da história do cinema em Campo Grande, revisitando os momentos mais significativos, mais expressivos, que mostram uma cidade com potencial. Uma cidade que teve momentos de... né, que a nossa cultura... Altos e baixos. Tem momentos em que ela é estimulada, que tem incentivo e, de repente, por algum motivo, aquilo não vai para frente, né? Falta também uma mentalidade de investimentos. Isso, a gente percebe uma cultura que está muito na mão de algumas pessoas que foram valentes, que tiveram paixão, que tiveram vontade e que conseguiram criar um momento importante e, por vários motivos, aquilo não foi adiante ou teve só um momento... né? Não é o problema, o cinema que você defende, o teatro que você defende. Eu sei que você não defende o teatro do abstrato, você defende o teatro da vida real, o que foi o tema do Paralelos Trágicos. Um livro escrito por um garoto de 14 anos, lançado em São Paulo com sucesso, várias edições. Um momento político. Ia para lá, ia para outro canto, ia para outro canto, vinha para esse canto. Tanto que o filme impressiona justamente pelo deslocamento rápido e pelas cenas rápidas, mas há uma relação da montagem com a cena, do fato. Então, impressionou mais porque era de agrado popular e agrado crítico. Geralmente, os filmes da crítica premiados não dão dinheiro. Quando fizemos Jalisco, fizemos para fazer filmes de arte. Então, passávamos a exibir somente filmes de arte, mas a frequência era mínima. Trocou os filmes da arte por filmes mais populares. O Cine Jalisco era o cinema que mais faturava, era o menor, mas em faturamento ganhava todos os cinemas da cidade. No centro da cidade, sessão corrida. Então, o problema, exibindo filmes populares, vai. Agora, Paralelos Trágicos, quando foi exibido aqui, 13 de janeiro de 67, esse Hospital do Câncer existe porque o dinheiro da renda de filme, 4 pessoas como você, de boa vontade, queriam dinheiro para construir um ambulatório de combate e prevenção do câncer. Uma delas era muito rica, né? Eu disse, você não está pensando que sou mais rico que você. Eu tenho mais coragem de investir. Mas ele não dá. Aí tá bom, não vou mencionar o nome. Falei, mas vocês vão ter o dinheiro.
uma das condições, você acreditar no filme. Aí levantou uma senhora lá, mãe do Rubens Figueiró, outra Sara, falou, nós acreditamos no senhor. Meu filho, muito seu amigo, Rubens Figueiró, quando ele trabalhava numa tela ainda, né? E a dona Sara falou, eu acredito no senhor. A doutora Janina Cal, que era da comissão, é por causa do barulho que dá. Nós vamos fazer tudo aqui. O cenário nosso vai ser o lugar aonde de fato poderia ocorrer. Foi assim. Saímos para as ruas, saímos para o lugar onde a gente deveria filmar. Aí ele falou, o senhor podia me mostrar algum copião? Mostrei. O copião, o senhor sabe o que é, né? O copião é uma cópia do negativo. Quando a gente estava filmando a primeira cena do filme, e o José Otávio Guizzo chegou, na Avenida Afonso Pena, Edson Bar, tem a igreja aí do lado direito, abaixo da igreja desse lado, do lado contrário, subindo. A igreja Perpétuo Socorro? Para cá. Uma esquina lá tinha o Edson Bar. Aí ele chegou, foi lá me pedir para ver a filmagem. Aí chegamos com a Kombi, descarreguei o tripé, igual aqui, câmera e 2 aparelhos de iluminação, né? Cada um com 1.500, 2.000 watts, fios, coloquei no bar, tá? Aí o José Otávio Guizzo pergunta, cadê o caminhão de som? Falei, está aqui. Falei, onde? Falei, está aqui. Mas aonde? Falei, está aqui. E cadê o caminhão de produzir energia? Falou, fotos e tal. Falei, também está aqui. Agora você me dá licença, assista, mas vou filmar. Vai filmar assim? Falei, vou filmar, falando para o senhor, vou filmar. Vou filmar do jeito que eu acho que deve ser. O senhor assista. Aí arrumei a luz, tinha um extra lá, chamado gravatinha, né? Aí ensinei a gravatinha como se portar, tá? E filmamos. Aí ele escreveu sobre essa matéria, menosprezando o equipamento, menosprezando a iluminação e menosprezando o trabalho. Isso está escrito em uma revista. Eu tinha a cópia dela até há poucos dias. Hoje procurei para te dar, mas ainda vou achar. E aí ele escreve outra matéria, né? E nessa revista até o Bernardo escreveu um artigo sobre o cinema novo. Eu vou te dar a cópia dele, viu? Aí, quando ele falou, posso assistir um copião? Ele falou, vai ficar pronto quando? Eu falei, isso aí, só o copião agora. Mas o que é o copião? Falei, a cópia do filme. O copião é o rascunho, é o negativo, porque toda vez que você dispara a máquina, ela não entra em movimento de 24 quadros por segundo. Ela é elétrica com bateria. Então, começa menos. Quando para menos. Então, você tem que cortar aqui e cortar lá. Pegar aquela parte boa e emendar uma com outra. Você faz 500, 600, 700 anéis. Anéis é um rolinho com negativo. Anéis é um rolinho para fazer a dublagem. São rolinhos para depois emendar, para depois sonorizar. Uma máquina chamada moviola. Uma mesa que tem um visor na frente. Tem moviolas de 2 pratos, de 4 pratos, de 6 pratos, de 8 pratos. A de 8 pratos é a mais completa. Certo? E você fazia essa que é a edição, né? Esse cortar. A edição chama montagem. Mas, na verdade, quem fez a montagem do filme, eu tinha problemas comerciais aqui, foi o Bernardo. Foi o Bernardo que fez a montagem do filme Paralelos Trágicos. Abud, me permita interromper um pouco. Você
falou do seu professor Sim, senhor. de informática, né? Que falou que ele precisava te dar uma aula do passo a passo, né? Quem? Você disse do seu professor que te ensinou a fazer o requerimento digital, né? Ah, sim, eu disse para ele que eu precisava aprender em pouco tempo. Então, eu queria trazer uma analogia, porque é o seguinte, nós estamos conversando nessa websérie com jovens da idade do Bernardo, quando ele escreveu o livro. Sim. Né? O que é, na sua opinião, que é essencial nessa história? Porque vocês pegaram uma história que interessa, que estava fazendo sucesso já no livro do Bernardo, né? Você já tinha um filme na mente quando você começou a filmar? Ah, mas não tenho dúvida. Como é que é essa sua relação com a câmera, que todo mundo, que muita gente fala, inclusive o Rogério, né, o Rogério Sganzella, ele fala isso num artigo, numa entrevista que ele deu, que ficou impressionado como você lidava com a câmera nas ruas de Campo Grande e que isso influenciou ele no Bandido da Luz Vermelha, né? E como é que esse filme que vocês fizeram interessou ao mundo e também a população de Campo Grande, né, que ia ao cinema meses seguidos. Ele era um filme de arte,